Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa aos primeiros discípulos, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhe a rede. Até aqui. O Espírito de Deus me trouxe essa passagem ao meu espírito. Ele trouxe um segredo que está aqui entre o versículo 4 e o 5. Olha só. E aqui, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Na verdade está aqui, entre o 5 e o 6. Tem um segredo aí entre o versículo 5 e o versículo 6. O Espírito de Deus nos revelou esse segredo. Quando Jesus manda, a tua vida tem que se posicionar dentro do que Ele manda. Como você se dirige para cumprir, para obedecer a palavra que Jesus manda, isso faz uma diferença extraordinária. Quando Jesus disse para ele, Pedro disse: porque mandas, lançarei. Quando eles foram caminhando até o mesmo lugar, que era afastado da margem que eles estavam, quando eles foram nadando dentro do barco, caminhando, esse intervalo tem um segredo aí. É isso que a Bíblia diz também numa passagem: tudo pode ao que crê. Aí a pessoa diz: eu creio, cadê? Eu não vi. Tem um segredo aí fantástico, que só o Espírito de Deus para revelar. Deus, quando Ele manda, Ele observa, guarda bem isso, o que você está fazendo com o que Ele manda. Como assim? Ele está observando a tua fé no que Ele manda, Ele está observando o teu comprometimento no que Ele manda, Ele está observando se tu crê no que Ele manda, Ele está observando o teu comportamento no que Ele manda, e Ele está observando o teu testemunho no que Ele manda. Isso tudo se processa entre um versículo e outro, entre o versículo 5 e o 6. Quando Pedro diz: porque tu mandas, lançarei a rede, algo foi gerado dentro de Pedro pelo conhecimento que ele tinha de Jesus. Algo foi gerado de tal maneira que agradou a Deus. Glória a Deus. Ele não está indo só porque ele quer ver o peixe nas redes. Ele não está indo só porque ele sabe que quando eu mando vai ter que acontecer. Ele está indo porque ele alcançou algo a mais que os outros alcançaram. Ele está indo porque ele ama ouvir a minha voz quando eu mando. Ele tem um compromisso quando eu abro a boca e mando. Ele tem um comprometimento, eita palavra-chave do Evangelho, que pouca gente compreende ela e dá valor. Ele tem um comprometimento do que eu mando. Ele se santifica quando eu mando, e ele dá testemunho quando eu mando,
Olha como ele se comporta quando eu mando. Tudo isso estava sendo gerado dentro de Pedro quando ele foi até lá. Então, para Pedro, não tinha como acontecer outra coisa, senão vai vir muitos peixes nessa rede. Glória a Deus. Ninguém movia Pedro nessa certeza. Ninguém movia dentro de Pedro essa certeza. Eu vou lá onde eu passei a noite inteira, lá onde eu não peguei nada, lá onde eu tenho experiência e sei da posição, lá onde eu estou vendo que não tem peixe, lá onde isso, lá onde aquele. Ele pegou tudo isso e subjugou ao comportamento que ele adquiriu quando ele ouviu Jesus dizendo: volta lá. Glória a Deus. Ele jogou tudo isso por terra. E a prova é que ele disse: Senhor, mesmo tendo passado a noite inteira lá e não tendo pego um peixe sequer, porque tu mandas, eu vou lançar rede. Ele não disse: eu vou lançar rede porque tu manda, porque não tem peixe lá, não. Ele foi lá agora diferente, com algo dentro dele diferente, gerado pelo compromisso e a fé no comportamento da palavra de Deus que ele tinha. Ele se comportava de uma maneira diferente quando ele ouvia a palavra sair da boca de Jesus. E se você continuar a leitura, versículo 6: e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam afundando, quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Sabe o que ele estava querendo dizer ali? Ausenta de mim, que sou um pecador. Ausenta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, porque eu tinha que dar mais valor quando o Senhor manda. Eu tinha que me comprometer mais com o que o Senhor manda. Não era só em um momento, mas esse comprometimento tem que ser a razão da minha vida. O comprometimento com a tua palavra. Eu sou um pecador. Eu nunca poderia ter ousado duvidar que quando tu manda, o milagre não poderia acontecer. Existiria uma chance de não acontecer. Nunca existe essa chance. Sempre há a chance de acontecer. Sempre há a certeza de acontecer, a convicção de acontecer, porque quando tu manda, mesmo se não tivesse peixe nenhum ali, como não tinha, a tua palavra que tu manda faz os peixes aparecerem, faz eles surgirem. Glória a Deus. Então ele foi movido dentro do íntimo: ausenta-te de mim, Senhor, eu sou pecador, tenho que me consertar mais. Pedro, tu foi alvo de um milagre. Tu teve fé, tu foi lá quando Jesus mandou. Olha, mas eu tenho que me consertar, porque vida com Deus não é só um momento. Vida com Deus é todo instante, é toda hora, é todo dia. Testemunho com Cristo é todo dia, é toda hora, é todo momento. Santificação é todo dia, é toda hora, é todo mês, é todo ano. Comprometimento é todo instante, é toda hora, é todo momento. E é isso que Pedro entendeu, que o Espírito Santo está trazendo para o nosso entendimento, que trouxe o entendimento dele. É isso que a gente tem que fazer. Porque Ele manda, a gente tem que se comprometer com o que Ele manda, porque o que Ele manda é sempre para o nosso bem. Glória a Deus. A prova de que as pessoas não entendem isso é que quando elas estão orando e querem muito alguma coisa, elas não dizem. Lembra quantas vezes tu disse isso? Estou orando, estou clamando, mas que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes os que dizem até com ar de tristeza, como quem diz: pô, estou querendo tanto isso, mas se não for da vontade de Deus, não vai vir, né? Se não for da vontade de Deus, é porque o que é da vontade de Deus é melhor do que aquilo que tu está querendo. Glória a Deus. Falta de maturidade espiritual, falta de conhecimento bíblico, falta de entendimento. Não aconteceu, eu estava orando, Deus não quis, Ele não quis. Deus te ouviu e não quis, não quer dizer que Deus não atendeu. Deus te ouviu e não fez o que você pediu, Ele te atendeu. O que Ele queria era não fazer, porque poder fazer Ele pode tudo. E se Ele não fez, é porque Ele quer te mostrar que tem um plano muito maior, muito melhor, muito acima do que o que tu planejou no teu coração com aquela oração.
Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O desejo dele, o plano dele, a oração dele era voltada para aquilo que Deus desejasse. Era voltado para aquilo que Deus queria. Disse para Golias: tu vem contra mim com lanças, espada, escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você já aprendeu aqui na escola dominical, estudo bíblico, que nome significa princípios. Os princípios de Cristo estão arraigados dentro do meu espírito. Então eu sei em nome de quem eu estou indo contra você. Eu estou indo em nome daquele que é todo poderoso. Eu estou indo em nome daquele que tem todo conhecimento. Eu estou indo em nome daquele que tem a palavra infalível. Eu estou indo em nome daquele que não se pode esquadrinhar. Eu estou indo em nome daquele que tem o globo da terra na palma da sua mão. Eu estou indo em nome daquele que quando manda tudo tem que obedecer e acontece. Eu estou indo em nome daquele que nunca errou, nunca falhou. E ele ia falando ali: eu estou indo em nome desse que tudo pode. Eu estou indo em nome desse que é o único Deus vivo. Golias já estava derrotado. Glória a Deus. Quando ele disse: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, ali foi a consumação da derrota de Golias. Eu não venho representando o exército de Israel, eu venho como representando o Senhor, Criador dos céus e da terra, como embaixador de Cristo. Glória a Deus. Comprometimento, compromisso, comprometimento, palavra que você tem que engolir, mastigar, degustar, esconder no teu coração, esconder dentro do teu espírito. Comprometimento. Amém. Porque quando se compromete com as coisas de Deus, Deus se compromete contigo. Amém. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Glória a Deus. Quando você deseja as coisas de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, Ele começa a desejar as tuas para te abençoar, as demais coisas Ele vai acrescentando. Então hoje a tua vida é o reflexo do compromisso, comprometimento ou da falta dele que você está vivendo ou passando. Aí você se examina e vê como é a tua vida, como está a tua vida, ao ponto da Bíblia dizer que depois que a gente fizer tudo, ainda assim nos considerar servos inúteis, porque ninguém serve a Deus, nem eu, nem você, como Ele é digno de ser servido. Que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra e por ela nos abençoe. Olha o segredo aí. Glória a Deus. O segredo aí entre um versículo e outro. E só o Espírito de Deus para revelar. A Ele seja toda a glória. Eu não me canso de dizer que sem Ele nada posso fazer, porque é assim que eu creio. Amém.